Oi, tudo bem? E aí, já conseguiu importar um monte de planilha que você tinha e trabalhar com esses dados? Então, tudo que a gente aprendeu até hoje, importar dados, exportar dados, filtrar, ordenar, organizar, isso tudo já dá para fazer muita coisa. E só para relembrar, na aula passada, o que a gente viu? A gente viu como renomear as colunas, ordenar os registros, limitar a quantidade de registros, exportar o resultado e importar outras planilhas. Até aqui já dá para fazer muita coisa com isso tudo que você já aprendeu, mas a gente vai além. A gente está trabalhando no nível de microdado, ou seja, se por exemplo estamos trabalhando com a tabela de candidatura, cada informação ali é muito granular. Eu tenho cada candidata, cada candidato ali como registro, mas muitas vezes a gente quer entender de maneira mais global os nossos dados. Então, por exemplo, eu quero saber quantas candidatas tiveram a deputada federal em 2018, digamos. Aí eu vou ter que filtrar pelo cargo, pelo gênero e contar quantos registros tem. Para fazer essa contagem, eu preciso então agrupar esses registros. E é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. A gente vai aprender como agrupar registros em grupos diferentes e aí a partir disso fazer contagens, médias e tudo mais. Então dessa forma a gente consegue consolidar melhor os dados e aqueles resultados que têm registros, muitos registros, centenas, dezenas, milhares, a gente vai conseguir agrupar e juntar mais para ter os dados mais enxutos, que em geral são estatísticas mais gerais, mas a gente consegue, a partir desses agrupamentos, já ter uma ideia geral muito melhor desses dados, que em geral são muito granulares. Vamos lá? Então aqui a gente já começa a trabalhar com os dados das eleições desde 2008, aí a quantidade de dados é muito maior. A gente vai baixar esses novos dados, a gente vai aprender como agrupar os registros, a gente vai aprender algumas funções de agregação, como criar índices no banco de dados para otimizar, melhorar o desempenho, para que as consultas fiquem mais rápidas, como filtrar também os resultados dessas funções agregadas. A gente vai ver isso tudo nessa aula. Vamos lá? Então entra naquele mesmo link, bit.ly/dados eleições SQL, baixa o arquivo eleições.sqlite.gz, lembrando, não é o arquivo 2018, é o eleições, baixa, ele tem 200 e poucos mega, descompacta ele, e aí a gente vai ter todos os dados desde 2008 de candidatura e de declaração de bens para trabalhar. Depois de baixar, abra o banco de dados lá no DB Browser e começa a explorar os dados. Então vou fazer isso aqui agora. Eu estou aqui com o banco de 2018 aberto, eu vou lá em File, Open Database, e eu vou abrir aqui o eleições.sqlite que eu já descompactei. Então, ao abrir aqui, a gente tem duas tabelas, bem declarado e candidatura, e lembrando que agora essas tabelas são muito grandes. Então eu vou executar uma consulta aqui, mas uma consulta bem simples, só para a gente começar a ver esses dados. Eu vou usar o limit, justamente para a gente não pegar muitas informações. Select, asterisco, from candidatura, limit 10, por exemplo. Vou executar aqui. Tá lá, peguei 10 registros, no caso aqui das eleições de 2008. Tem várias outras colunas, ó, nem todas estão preenchidas, mas tem bastante coisa aqui legal que a gente pode trabalhar. Então, depois de baixar, abra o banco e pausa esse vídeo agora e começa a explorar esses dados aí para você ter noção do que a gente tem talvez de diferente. Dá uma olhada na tabela candidatura, dá uma olhada na tabela de bens declarados e vai vendo aí o que a gente tem de relevante, beleza? Pausa o vídeo então, faz isso agora e depois volta para cá para a gente começar a agrupar os registros. Beleza, agora que você já tem uma noção melhor dos dados, vamos lá. A gente agrupa dados com o Group By. O que ele faz? Ele agrupa os registros baseados em valores de uma ou mais colunas. Então, por exemplo, digamos que eu queira contar a quantidade de candidaturas por cargo. Eu posso então agrupar pelo valor da coluna cargo, descrição cargo, e aí contar a quantidade de registros que tem em cada agrupamento desse. Então, um agrupamento vai ser deputado estadual, o outro vai ser deputado federal, e por aí vai. Nesse caso, lembra que a gente tem dados agora de várias eleições. Então, muitas vezes você vai querer agrupar também pelo ano da eleição. Por quê? Eu não quero contar só quantos deputados estaduais tiveram. Eu quero contar, por exemplo, deputados estaduais por ano. Eu vou então agrupar pelo ano e pelo cargo. Da mesma forma que a gente pode ordenar com o Order By por uma ou mais colunas, no Group By a gente também pode agrupar por uma ou mais colunas. Isso vai depender de como está o seu dado. Por exemplo, se eu só quero contar as candidaturas naquela base lá de 2018, eu posso usar o agrupamento só pela coluna de candidatura, porque eu só tenho 2018. Mas se eu quero saber as candidaturas por ano nessa base nova, aí eu vou ter que agrupar pelo ano e pela candidatura. Isso obviamente vai depender de como está o seu dado.
Então primeiro você precisa explorar o dado para depois você começar a fazer os agrupamentos, beleza? A partir do momento que a gente agrupa uma quantidade de registros, a gente pode trabalhar em cima desse agrupamento. Então, por exemplo, esse grupo aqui eu quero somar, digamos, uma determinada coluna e eu quero saber o valor total dessa soma, eu quero pegar a média, ou eu quero contar quantos registros tem em cada grupo. Eu consigo utilizar o que a gente chama de funções agregadoras para fazer justamente isso. E aí lembrando que o resultado final vai ser um resultado que tem as agregações, não vai ser mais aquele microdado, ou seja, eu não vou estar trabalhando mais no nível de candidatura, eu vou estar trabalhando no nível de, por exemplo, agrupamento de cargos. Mas vamos ver isso na prática que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Então, primeiro exemplo, select, ano eleição, descrição cor raça as etnia, count asterisco as quantidade, from candidatura, group by ano eleição, descrição cor raça, order by ano eleição, etnia. Eita, uma consulta super grande aqui. Vamos então por partes, eu vou executar essa consulta ali, pausa o vídeo também, executa essa consulta agora que a gente vai entender, destrinchar cada parte aí diferente dela. Vamos lá. Então, eu vou fazer exatamente igual ali, em que eu vou colocando separado por linha para ficar mais fácil de entender. Select, ano, eleição, depois descrição, cor, raça, raça, as, etnia, depois count, asterisco, as, quantidade. Lembrando que aqui é parênteses, tá? Abre parênteses, coloca o asterisco, fecha parênteses, espaço e por aí vai. Não é chave, não é colchete, é parênteses. Então, from candidatura, o nome da nossa tabela agora é candidatura. Naquele outro banco a tabela era candidatura 2018, aqui é só candidatura. Group by ano, eleição, vírgula, descrição, cor, raça. Aqui eu poderia usar o group by as, ano, eleição, desculpa, etnia, em vez de descrição, cor, raça, daria no mesmo, tá? Como eu renomeei aqui a coluna, ele conhece esses dois nomes. E no final, order by ano, eleição, vírgula, etnia. Order by ano, eleição, vírgula, etnia. Vamos executar isso tudo e ver no que dá. Então eu executei. A gente tem 3 colunas no resultado, ano, eleição, etnia e quantidade, foram essas 3 que estão aqui no select. E vamos ver aqui o resultado. A gente tem então, por exemplo, para 2008 está em branco e tem essa quantidade. 2010 também está em branco e tem essa quantidade. 2012 também. 2014 já tem aqui o amarela, aí tem 2014 branca, 2014 indígena, 2014 parda e preta, 2016, 2018. Por que aconteceu isso aqui? Bom, para os anos de 2008 a 2012, o TSE não tinha essa coluna que tem a etnia de cada candidato. Então, aqui ficou em branco porque essa coluna está em branco. Nas outras, a gente consegue ver que para cada par, ano, eleição, etnia, ou seja, para cada par desse group by aqui, ó, e repara que eu usei aqui descrição com raça no group by e etnia no order by, mas os dois poderiam estar etnia, tá? Então, mas são duas coisas diferentes. Uma aqui no group by eu estou agrupando e a outra aqui no order by eu estou ordenando, tá? Bom, então para cada grupo, ano, eleição, etnia, ou seja, para cada possibilidade, lembra lá de análise combinatória na matemática? Eu tenho um grupo, um conjunto com vários elementos, um outro conjunto com vários elementos, eu quero combinar esses dois, saber todas as possibilidades. Eu pego esse elemento aqui e combino com esse, eu pego esse outro elemento e combino com esse, e por aí vai. Eu vou combinando, fazendo a combinação entre eles. O Group By faz justamente isso. Ele agrupa, né, no caso que eu estou agrupando pelo ano da eleição e etnia, então ele vai pegar todos os anos que tem disponíveis, de 2008 a 2018, e todas as etnias possíveis, certo? E ele vai pegar 2008, branca, aparece? Não, não aparece. Parda, aparece? Não, não aparece. Ah, em branco, o valor em branco, aparece? Aparece. Opa, então beleza, ele combinou, criou lá um registro novo com essa possibilidade de agrupamento, tá? E assim ele vai fazendo. Então 2014, ele pega lá, branca, tem algum registro com 2014 branca? Tem. Opa, beleza, então cria um grupo novo. E ele vai criando grupos com essas combinações dessas colunas que a gente passou, certo? Então depois que ele agrupa, ele seleciona as colunas que a gente quer e aí depois é que ele ordena. Então a ordem de execução é justamente essa. Ele pega os registros que a gente quer, né? Se tivesse um where aqui, ele já ia tirar alguns registros ali. Daí ele agrupa esses registros, depois ele pega as colunas que a gente quer e aí sim ordena com o order by o resultado final e mostra pra gente. Então, primeiro, ele foi lá e pegou a coluna ano eleição, que tem o ano da eleição, é um número inteiro. Tá? Depois ele pegou a coluna descrição com raça, renomeou para etnia. E depois ele pegou esse count asterisco aqui, que é uma coisa nova, e renomeou para quantidade. Tá?
Count asterisco é uma forma de você falar para o banco de dados assim: olha, eu quero que você conte quantos registros tem nesse grupo que eu acabei de agrupar com o group by ali no final da consulta. Tá? Então, para cada grupo novo, a gente vai ter no count ali o resultado, a contagem de registros. Por isso que a gente tem aqui, para cada ano e etnia, uma quantidade. Beleza? Aqui eu agrupei pelo ano eleição etnia e ordenei também pelo ano eleição etnia. Mas digamos que eu queira ordenar agora pelas quantidades. Eu posso mudar esse order by aqui, por exemplo, pela coluna quantidade, que eu criei aqui, que é o resultado do count. Quando eu executar aqui, a gente vai ver o resultado já ordenado pelas quantidades. A gente vai saber quais são as etnias que mais aparecem, em que anos que elas mais aparecem. Então, clicando aqui. Então, tá aqui o resultado. Em 2016, tem uma etnia não divulgável, tá lá, 49. Nesse caso aqui, a gente está ordenando em ordem ascendente. Então ele vai aparecer primeiro as menores, depois as maiores. Se a gente for lá para baixo, a gente vai ver que em 2012, em branco, aqui no caso não é uma etnia, né, porque o valor está em branco, ou seja, não foi preenchido. Então essa quantidade vai ser a quantidade total de candidatos, né? Mais o valor maior que aparece com a etnia preenchida é 2016, branca. Tá? A gente pode ainda fazer um filtro aqui. Digamos que eu queira filtrar, eu queira tirar daqui todos os registros que tem essa coluna etnia em branco. Eu não quero esses registros, eu quero só os que têm a etnia. Então eu vou desprezar aqui os anos em que o TSE não colocou essa informação. Eu coloco aqui where etnia diferente de abre e fecha aspas simples. O que eu estou falando aqui? Olha só, se o campo etnia estiver em branco, e eu represento assim em branco, como é um texto em branco, tem que estar entre aspas, então eu abro aspas e logo fecho aspas, ou seja, é um texto que não existe, está em branco ali. Então, se a etnia for diferente, esse exclamação igual significa diferente, né? Então, primeiro, vamos entender como é que o banco de dados executa essa consulta. Ele vai lá na tabela candidatura, porque está aqui from candidatura. Daí ele filtra os registros, ele não vai pegar todos, ele vai pegar só os registros em que a etnia não for em branco, certo? Foi diferente de nulo, beleza? Então ele vai já tirar alguns registros aí que são aqueles que estão em branco. Depois ele vai agrupar pelo ano, eleição e etnia, vai criar aqueles grupinhos que eu falei. Depois que criou os grupos, aí ele vai pegar as colunas. Então ele pega lá, ano, eleição, a própria etnia aqui e conta quantos registros tem naquele grupo com um count. Depois que ele fez isso, aí sim ele vai ordenar. No caso que ele vai ordenar pela quantidade, eu vou colocar desk, só para a gente ter a quantidade em ordem descendente. Então a gente vai ter a maior quantidade primeiro e depois a menor quantidade. Então vamos executar isso aqui e ver se o resultado é o esperado. Pronto, carregou aqui em quase 4 segundos. Repara que é uma consulta que já demora um pouco mais. Por quê? Primeiro, a gente tem muitos dados. Essa tabela de candidatura é muito maior do que aquela outra tabela de candidatura que a gente estava trabalhando. E segundo, agrupar, ordenar, isso tudo custa mais processamento do banco de dados. Então é natural que isso demore um pouco mais. Então, analisando os resultados aqui, a gente consegue ver que em 2016, branca, a gente teve 256.372 candidaturas. Depois, 2016, parda, 2016, preta e por aí vai. Por que aparece 2016 antes de 2018? Bom, porque em 2018 a gente teve a eleição presidencial para governador e tudo mais. Então, a quantidade de candidatos é bem menor do que a quantidade de candidatos de 2016. Certo? Então, se a gente for fazer alguma comparação, o ideal seria comparar, por exemplo, 2016 com 2012. Só que 2012 não tem os dados de etnia aqui. Então a gente não consegue comparar 2016, mas pode comparar, por exemplo, 2018 com 2014. Olha só, em 2018, branca, 15 mil, 2014, branca, 14 mil. Então a gente teve mais candidaturas, né, de pessoas brancas em 2018 do que em 2014. Isso pode ser que tenha crescido a quantidade de pessoas brancas em 2018? Pode, comparando com 2014. Mas pode ser também que em 2018 a gente teve mais candidaturas e aí por isso, né, proporcionalmente a gente pode ter mantido a proporção de candidaturas brancas, mas enfim, eu não vou fazer essa análise aqui agora, isso aí fica para você analisar depois, se cresceu a quantidade de candidaturas, se cresceu só a branca, se cresceu a preta e por aí vai, tá? Então fica como exercício aí, para depois dessa aula, você analisar melhor esses dados e tentar entender o que está acontecendo aqui. Então essa parte de agrupamento pode ser um pouquinho mais complexa, porque a gente tem que pensar que a gente não está trabalhando a nível do registro, mas sim daquele grupo e a operação está sendo feita no grupo. Mas com o tempo, executando várias consultas aí, agrupando, você vai conseguir com certeza pegar o jeito, beleza? Agora é importante que você pause esse vídeo e explore a tabela bem declarado. Dá uma olhada lá, vê qual é a chave de agrupamento, qual é a coluna que você vai querer agrupar, que
representa aquela candidatura naquele ano de eleição. E aí a gente vai criar uma consulta para fazer isso. Então pausa o vídeo, já vai pensando em qual consulta que você consegue criar para fazer um agrupamento na tabela de bem declarado, beleza? Bom, criei uma consulta de exemplo aqui em que eu selecionei o ano da eleição, o count, a quantidade do bem declarado, e eu agrupei só pelo ano da eleição. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o ano da eleição, agrupando todos os registros que tem aquele mesmo ano da tabela de bem declarado, e daí eu estou contando quantos registros tem em cada grupo. Ou seja, com isso eu tenho a quantidade de bens que foram declarados por ano. E o resultado é exatamente esse daqui, ó. Em 2008 a gente teve 796.112 bens declarados pelos candidatos. Se a gente for comparar com 2012, por exemplo, ó, em 2012 teve 896 mil. Pode ser que os candidatos tenham adquirido mais bens, né, entre 2008 e 2012, pode ser que a gente tenha tido mais candidatos, enfim, isso aí fica para você explorar depois e responder essas perguntas. 2016 aumentou ainda mais, ó, foi para 976 mil, certo? Lembrando que a gente compara a cada 4 anos, no caso das eleições, para ter como comparar, né, pela quantidade, pela dimensão aí, por conta dos cargos que são diferentes. Então 2010, 81 mil, 2014, 83 mil, 2018, 93. Só cresce a quantidade de bens dos candidatos ao longo dos anos, certo? Então é dessa forma que a gente consegue contar os registros do agrupamento. Mas só contar não é legal. A gente vai querer, por exemplo, somar, pegar a média e fazer outras coisas. Aí é que entram as funções agregadoras. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de função agregadora. Então digamos que eu quero saber a soma dos bens declarados, ou a média, né, do valor de cada bem que foi declarado aí em cada ano. Eu posso usar, por exemplo, a função sum para somar, a função AVG de average, de média, para saber a média, e aí eu falo que eu quero o sum da coluna valor, que tem o valor do bem, o average, AVG da coluna valor. E aí com isso o banco de dados vai agrupar, naquele grupo ele vai somar a coluna valor, vai ou tirar a média, enfim, fazer a consulta ali que eu queira, e depois vai me jogar no resultado, o resultado dessa computação aí que foi feita naquele grupo. Vamos para a consulta que você vai conseguir entender melhor. Então vamos lá, select, ano eleição, eu vou replicar a consulta aqui. Eu vou colocar select, vamos lá, ano eleição, count asterisco as quantidade, então aqui eu estou contando quantos registros tem no meu agrupamento, essa quantidade. Round, sum, valor, 2 é soma valor. Já vou explicar o que cada parte disso aqui faz. Mas vamos lá, que a gente vai entender tudinho. E embaixo, round, average, valor, as média, valor. Round, average, valor, vírgula 2, as média, valor. From bem declarado, group by ano eleição. From bem declarado, group by ano eleição, e order by ano eleição ASCII. Então tá em ordem ascendente de ano. Order by ano eleição. Esse ASCII eu nem preciso, eu posso omitir, porque por padrão ele já faz em ordem ascendente. Vamos executar e ver o resultado. Então demorou um pouquinho, no meu computador demorou mais de 12 segundos aqui para executar, mas executou, apareceu aqui 6 registros, são 6 anos de eleição que a gente tem, de 2008 a 2018, e tem aqui ó, a quantidade de bens declarados, a soma do valor, olha, não sei nem se isso aqui é bilhão, trilhão, enfim, fica aí para você ver em casa, e a média do valor, olha só, então em 2008 a gente teve uma média de 249 mil reais para cada bem que foi declarado. Em 2010 teve menos, ó, a média foi menor, 178 mil, 2012 68 mil, 14 198 mil, e por aí vai. Lembrando que o ideal é a gente comparar, né, a cada 4 anos, 2008 com 2012, por exemplo, né, e depois com 2016, porque a gente tem aí os mesmos cargos e vão ter, né, provavelmente as pessoas, enfim, que estão envolvidas vão ser mais fáceis, melhores da gente comparar, né, do que se a gente tiver, por exemplo, pegando uma pessoa que está disputando um cargo diferente, né. Dá para a gente comparar o bem que um vereador tem com o bem que um presidente ou um candidato a presidente tem, certo? Mas agora que a gente já viu o resultado, vamos entender o que aconteceu aqui. Eu coloquei o sum, o valor, e essa função sum, ela pega a coluna de valor e soma, simplesmente soma, tá? Para aquele grupo. Obviamente isso é feito a cada grupo. Como a gente está agrupando pelo ano da eleição, ele vai pegar todas as candidaturas de cada ano, agrupar e vai somar. Aqui eu estou usando uma outra função, que é a função round.
é só para a gente arredondar aqui para 2 casas decimais. Então, se eu passo round alguma coisa aqui, vírgula 2, ele pega esse valor e sempre coloca com 2 casas decimais. Por que eu fiz isso aqui? Se eu tirar um round, vai funcionar também, mas ele vai ficar com muitas casas decimais. Então eu vou tirar aqui só para você ver, o resultado vai ficar um pouquinho mais feio, menos organizado. Isso acontece porque muitas vezes os dados até vêm do TSE com 2 casas decimais, mas quando ele calcula a média aqui no banco de dados, ele acaba aumentando a precisão, porque são muitos valores e tudo mais. Então quando eu executar aqui, você vai ver a bagunça que vai ficar. Tá lá, então essa consulta foi até executada mais rápida, porque não tem round, então é uma etapa a menos. E aqui ó, tem valor que está com 3 casas decimais, 4 casas e por aí vai. Isso aqui vai depender de como os dados estão no banco. Então aquele round ali ele serve só para a gente ter uma visão um pouco melhor no nosso resultado. Beleza? Com isso, então, você já sabe agrupar e usar mais de uma função, em geral são funções que fazem contas, né, funções matemáticas, estatísticas, para tirar algum valor relevante desses agrupamentos. E daí aqui nesse slide eu coloquei algumas funções de agregação que você pode utilizar. Count, average a gente já usou, min e max, ver o valor mínimo e o valor máximo daquela coluna no grupo que você acabou de criar com o group by. Count a gente já viu, sum a gente já viu, o median, que vê a mediana, e tem muitas outras. A ideia aqui não é esgotar essas funções, é mais você saber o que dá para fazer, mas em geral, essas que a gente já viu aqui hoje já vão ser suficientes para você conseguir fazer a maior parte das agregações com os dados que você vai precisar trabalhar. Bom, mas além de agrupar, muitas vezes você quer também filtrar pelo valor desse agrupamento. Por exemplo, digamos que a gente queira pegar só os anos em que a média do bem declarado foi maior do que 100 mil reais. Como é que eu faço isso? Não é com o where. Por quê? O where ele trabalha a nível do registro. A gente precisa, nesse caso, usar o having. O having trabalha a nível da agregação. Então, o having é tipo um where, só que para o grupo, para o agrupamento inteiro. E o where trabalha só a nível do registro. Coloquei um exemplo aqui, aquela mesma consulta, depois do group by eu coloquei having, média valor maior que 100 mil. Com isso, a gente vai ter apenas ali o resultado, que são 4 anos, 2008, 10, 14 e 18, em que a média do valor dos bens declarados é maior do que 100 mil reais. Então, com o having, você consegue potencializar ainda mais as suas consultas, porque depois de filtrar com o where, agrupar com o group by, usar lá o select, fazer as somas, as médias, você ainda consegue filtrar o resultado dessas funções agregadoras e aí, para finalizar, para deixar tudo lindo, usar o order by para ter lá o resultado bonitinho do jeito que você quer. Então não esquece, o where trabalha a nível de registro e o having trabalha a nível das funções agregadoras. E você consegue filtrar também o que foi agrupado. E para finalizar essa aula, vamos só aprender como é que a gente faz para agilizar as consultas. A gente vai criar índice no banco de dados. Sabe quando você abre um livro e você quer saber qual página está o capítulo 3 ou 4? Você olha no índice, certo? Lá no índice tem a página e você pula direto para a página. O índice no banco de dados é a mesma coisa. É uma forma do banco de dados consolidar metadados sobre os dados para ficar fácil dele encontrar os dados quando você estiver executando uma consulta. E os índices agilizam, obviamente, né, o resultado dessas consultas, a execução dessas consultas. Da mesma forma que você não precisa folhear o livro inteiro para encontrar um capítulo. Você olha no índice, vê a página e aí você vai direto para a página, certo? E como é que a gente cria índice? Com a consulta Create Index. Então a gente passa lá, Create Index, a gente dá um nome para esse índice, no caso que eu chamei de IDX, ano, valor, on, o nome da tabela, no caso bem declarado, e aí eu passo entre parênteses as colunas que eu quero que ele inspecione para otimizar as consultas. Então aqui eu estou colocando ano, eleição e valor. Por que eu escolhi essas duas colunas? Porque na nossa consulta, em que a gente pegou a soma e a média do valor, a gente está utilizando também a coluna ano, eleição no group by. Então a gente está usando basicamente duas colunas aqui nessa consulta inteira. Select, ano, eleição, o count, ele é um resultado do agrupamento, então não estou usando nenhuma coluna específica nele. O sum e o average estão usando a coluna valor, da tabela bem declarado e agrupando pelo ano, eleição. Então são as duas únicas colunas que eu estou utilizando nessa consulta inteira, são ano, eleição e valor. Ou seja, se eu criar um índice nessas duas colunas, eu vou ter todas as consultas que trabalham com essas duas colunas agilizadas, elas vão ser executadas de maneira mais rápida. Para criar um índice, então, basta escrever esse código, create index. Eu vou abrir uma nova aba aqui, ó, para eu poder executar uma outra consulta aqui. Então, create index, IDX, bem declarado, valor, vou colocar aqui ano, valor, vou dar um outro nome, on
bem declarado, abre parênteses, ano, eleição, vírgula, valor. Deixa eu colocar isso aqui em mais de uma linha, só para ficar melhor para a gente ver. Então estou criando esse índice aqui, que eu dei, esse nome é um nome que a gente dá, é um nome que não pode ter espaços, pode ter letras, pode ter números, pode ter underscore. Aqui é o nome da tabela e aqui o nome dos campos. Eu vou executar, o índice em geral demora um pouquinho para ser criado, mas depois que ele é criado, as suas consultas que usam essas colunas vão ser super ágeis. Então vou executar. Então aqui ó, demorou 7 segundos para executar. E o índice já está criado. Ele não me devolve nenhum resultado porque ele só cria no banco de dados, só reorganiza esses dados. Se eu voltar aqui para aquela consulta, que demorou mais de 6 segundos, e executá-la novamente, provavelmente ela vai ser executada bem mais rápido agora que tem o índice. Vamos lá? Então vou executar aqui. E olha só, ela foi executada agora em menos de 1 segundo, em 862 milissegundos. Com isso, então, você consegue fazer com que esse processo de consultar, mudar a consulta, pegar o resultado, seja um pouco mais interativo, não demora tanto, as consultas não vão demorar tanto assim, porque agora a gente tem um índice. Mas repara que o índice, ele acaba ocupando mais espaço no seu banco de dados. Por quê? Porque ele tem que armazenar esses metadados para conseguir agilizar as consultas. Então você está trocando aí tempo de processamento por espaço, né? Ele está ocupando mais espaço para ter menos tempo de processamento. Sempre existe esse trade-off, beleza? E agora, para finalizar, depois desse vídeo, a minha sugestão é que você olhe a tabela bem declarado, explore ali as colunas e tente entender outras chaves de agrupamento. Em vez do ano, você pode usar outras colunas como chave de agrupamento para você fazer agrupamentos interessantes. Por exemplo, digamos que você queira agrupar por candidatura. Qual a coluna que você utilizaria, além do ano, para juntar ali cada grupo ser uma candidatura, representar uma candidatura? Isso vai ser importante para a próxima aula, em que a gente vai aprender como cruzar dados de tabelas diferentes. Até a próxima!